Beleza, beleza. Bora lá? E aí, tá acompanhando? Sexta aula, vamos mudar um pouquinho? Agora vamos mudar, né? Para quem cansou um pouquinho daquela estrutura, daquela cor, daquele formato, daquela mesma pecinha retangular lá, bora começar? Agora vamos começar para valer, hein? Agora já vamos explorar outras técnicas, outros códigos, outros raciocínios, outra matemática, outra lógica, né? Outras lógicas adicionadas ao que a gente já aprendeu. Então vai começando a aumentar o nível aí, vamos ver o que vai dar aí. Ó. Então hoje vamos estudar bolsão circular. Como assim bolsão circular? É muito comum rebaixo para cabeça de parafuso, né? Ou simplesmente um alojamento mesmo, né? Alguns chamam de cavidade, alojamento, bolsão. O que mais? Tem uns 3 ou 4 nomes aí. São rebaixos, né? E nesse momento vamos falar de circular, mas tem retangular também, né? E tem outros formatos diversos que aí talvez fique mais complexo da gente parametrizar. Em alguns casos nem dá para parametrizar. Tem que usar o CAN ou a programação tradicional para você ir contornando um formato muito específico, né? Mas não deixa de ser uma ideia para se estudar também, para implementar aí a programação parametrizada, né? Mas vamos lá. Então hoje vamos ver aí um pouquinho do bolsão. Aí um exemplo aí, né? Retângulo de 100 por 60. Já deve estar até bravo com esse retângulo aí, né? Mas esquece ele, agora nós vamos focar no diâmetro de 30, olha lá, tem um furo ali, um diâmetro de 30, um alojamento ali, né? E o que eu preciso padronizar, tá lá? O que precisa padronizar lá? Vamos ver. Primeiro, quando a gente está falando de um furo, de um rebaixo circular, de um alojamento circular, de alguma coisa redonda, um fresamento circular, é muito mais interessante, assim, em termos de coordenadas, né, e facilidade de programação, é muito mais interessante quando o ponto zero está no centro desse círculo. Sabia disso? Quem já está mais acostumado deve entender o que eu estou falando, né? Olha esse caso aí. A origem, né, o zero peça, está lá no vértice, está lá no canto. E aí? Para eu programar um círculo ali, tem que fazer conta, matemática, as chances de errar é maior, a dificuldade para encontrar os pontos, né, os extremos do furo ali é um pouco mais difícil. Dá para fazer? Claro que dá. Só que a gente está falando de uma situação onde eu quero padronizar, onde eu quero parametrizar. Então como é que eu vou fazer uma periferia de um círculo se o zero peça não estiver no centro do círculo? Fica um pouco mais complexo ou quase impossível, não vou me arriscar a dizer que é impossível, mas fica quase impossível, muito mais difícil, a gente ter uma coordenada do círculo dependendo da localização do zero peça. Onde é que está o zero peça? Vai ser positivo, vai ser negativo, vai ter... Eu não posso ter essa variação, essa variedade, né? Essa variabilidade. Existe essa palavra? Essa variação de ponto zero e a minha coordenada do círculo fica como, né? Então, para garantir que um único programa vai funcionar para diversos círculos, em diversas posições, e me atrevo a dizer qualquer posição e qualquer círculo de qualquer diâmetro vai funcionar com esse programa aqui que eu vou fazer agora. Por quê? Porque primeiro a gente vai levar o ponto zero para o centro do círculo. Depois eu faço o programa, né? Então não importa onde estiver o círculo, é só falar onde ele está. E é por isso que tem aqui essas duas primeiras coordenadas, essas duas primeiras variáveis, né? Elas fazem menção aí para a gente saber e dominar a localização exata do centro do círculo, ok? Então variável 1 é a coordenada do centro do círculo em x, que nesse caso aqui, ó, vamos dizer que está no centro, vamos dizer que esse furo aí está no centro. Ou seja, se o meu comprimento é 100, comprimento em x é 100, qual é a coordenada do centro do círculo em x? É isso aí, pensou certo, pensou x 50, não foi? Você pensou? Estou lendo seu pensamento aqui, ó. E o y? Né? Centro do círculo em y. Se eu tenho 60 milímetros de largura, y 30, né? Seria o parâmetro aí número 2, né? A variável número 2. O que mais que a gente precisa aí? Ó? Variável 3 e 4 é para a gente ajustar a profundidade final, né? Então eu posso ter aquela situação que a gente já viu, onde eu controlo o AP, e aí eu controlo a profundidade por passe. Tem muita gente que gosta desse, mas tem outras pessoas que gostam de controlar o número de passadas. Aí é indiferente, você já aprendeu as duas, pode seguir da maneira que mais lhe agradar, né? Eu vou ainda aqui continuar mais um pouco nessa coisa do número de passadas, porque a gente ficou por um tempo falando do AP, e agora fico por um tempo falando do número de passadas também, tentando equilibrar um pouquinho as coisas aí. Ok? Então a gente precisa da 3 e da 4 para poder fazer essa limitação, esse controle do número de passados ou da profundidade final de Z. Vai ser passante ou vai ser um rebaixo? Vai ser só por um período? Ele é rasinho? Ele é muito profundo? Quanto que era? Então a variável 3 e 4 é quem vai nos garantir que a gente controle isso aí.
beleza? E a 5 e a 6, olha como a gente está aumentando o número de variáveis, vai aumentando, hein? Vai aumentando. Vai chegar um momento que vai ter bastante aí. Porque quanto mais a gente evolui, quanto mais intelecto a gente coloca, quanto mais capricho, quanto mais coisas para a gente controlar, mais variáveis a gente vai ter ali, tá bom? Mas não se preocupe, não passa de 1 minuto. 1 minuto e meio você tem o programa ali absurdamente completo, seguro, fácil, rápido e prático, sem computador, sem transmissão, sem cabo, sem pendrive, sem nada, já está tudo ali na máquina. E algo absurdamente vantajoso, né? Independente se ficou muitas variáveis, aqui ficou 15 variáveis no meu programa. Ainda assim tu vai fazer essa programação muito rápido e muito fácil. É só ir preenchendo valores, né? Você não tem que fazer programa. Você tem que abrir o programa que já está feito e preencher esses valores aí. Então por enquanto 6. Bora lá. Vamos falar de uma estratégia para ferramenta que é menor. Você já conhece esse símbolo aqui, né? Menor que 50% do bolsão. Como assim? O que você está falando aí, Cacalano? Acabamos de ver que o bolsão aí mede 30. Então pensa num círculo de 30 milímetros. Né? Agora vamos pensar numa fresa de topo de 12. Pensou? Conseguiu imaginar aí o círculo de 30, uma fresa de 12. Quando a fresa de 12 faz o perímetro, né? Se ela contornar o perímetro do círculo de 30, com a lateral dela encostada, né? Ela consegue fazer o círculo, ok? Mas vocês conseguem imaginar que no centro do círculo vai sobrar material? Ela não consegue remover tudo. Então essa estratégia aqui, ó, estratégia para ferramenta menor que 50%, eu preciso fazer um esvaziamento central. Se eu não fizer um esvaziamento central, vai deixar uma ilha ali, vai deixar um pino no meio desse círculo, desse furo, vai deixar um pino ali. Ah, mas eu já tinha furado com broca. Aí nesse caso tudo bem. Né? Se já tiver furado, ok. Aí nós vamos para outra estratégia que eu vou explicar mais para frente. Essa primeira estratégia é para ferramentas que precisam esvaziar o centro. Tá bom? Ela precisa primeiro fazer um esvaziamento para depois formar o círculo. Ok? Então imagine aí uma fresa de 12 ou até mesmo de 10 para fresar um círculo de 30. Dá para fazer isso? Dá. Vamos falar um pouquinho sobre a estratégia. Eu normalmente, é uma estratégia pessoal, tá bom? Não quer dizer que todo mundo usa essas, olha, tem que usar essa estratégia, porque o Cacalano falou que esse que é o certo. Não tem, o certo é aquele que você acha certo, aquilo que não está quebrando sua ferramenta, não está trazendo prejuízo para você, não está estragando a peça, o acabamento está bom, né? Tecnicamente não está trazendo nenhum prejuízo, não é perigoso, não quebra a ferramenta, não está fazendo nada de ruim para você, para sua empresa, para sua profissão. Pronto, você encontrou um bom jeito de fazer. Talvez hajam jeitos melhores, né? E eu estou te mostrando um jeito. Talvez você tenha um jeito melhor do que o meu. Sem dúvida nenhuma. É possível, tá bom? Eu estou mostrando algumas... Eu não faço ideia do público. É um curso voltado para um público que eu não conheço, que vai ter níveis de experiência muito diferentes. Vai ter gente mais experiente que eu, que vai achar esse curso fraco. E vai ter gente que não sabe quase nada, que vai achar o curso incrível. E eu corro esse risco aí de algumas pessoas gostarem ou não gostarem, tá bom? Mas nós vamos elevar o nível. Você que está achando muito fácil, calma aí. Calma aí que vai chegar lá, tá bom? Devagarzinho a gente vai cada vez mais complexo. Olha que a gente estava só com 2 variáveis no começo, agora já são 6. 6 variáveis. E vamos chegar a mais, vamos fazer cada vez cálculos mais intelectuais, né? Então vamos lá, explicação da estratégia. Como eu costumo fazer, um hábito meu. Coloco o P1 aqui, é o ponto 1. Então posição 1 é próximo à periferia lá. Então ele vai ter lá a minha fresa, imagina que isso é a ferramenta, tá bom? Eu coloco próximo de um lado, do lado direito, por exemplo, e depois eu vou até o ponto 2, que é próximo do lado esquerdo, tudo isso sem ultrapassar os limites do meu perímetro ali. Estou dentro do furo, eu não posso ultrapassar, senão matei a peça. Mas sem ultrapassar, eu vou o máximo que eu puder para a direita e o máximo que eu puder para a esquerda, mas do ponto 1 para o ponto 2, olha só, não sei se vai dar para ver no vídeo aí, ele vai se deslocando e descendo em rampa. Dá para descer em hélice? Dá também, né? Mas acho mais complexo um pouquinho para o começo, para quando a gente está começando. Então eu vou fazer a descida em rampa. Beleza? Ela vai no ponto 1 e para o ponto 2 ela vai descendo em rampa. Só que depois que ela descer a rampa tem que voltar para o ponto 1 para poder planificar um fundo, né? Mas vocês vão ver o ponto 3, que é melhor que o ponto 1 ainda. Falando de estratégia, posiciona no ponto 1, vai para o ponto 2 descendo em rampa. E olha só o ponto 3 aqui, ó. Percebeu? O ponto 3, ele, além de planificar o fundo, ele já está ativando a compensação de raio da ferramenta e já encosta a ferramenta na lateral do furo ali. Já se posiciona. Então ele já esvaziou o centro e já voltou. Nessa que ele voltou planificando, além de planificar o fundo, ele já compensou o raio da ferramenta. Certo? E aí o ponto 4? Ponto 4 é igual ao ponto 3. Por quê? Porque ele vai fazer 360 graus de círculo e vai parar exatamente onde ela estava. Porém, ela fez todo um trabalho, não foi, saiu do lugar, voltou onde estava sem fazer nada. Não, senhor. Ela fez o trabalho de 360 graus e parou exatamente onde ela estava inicialmente.
Beleza? Esse é o ponto 4. E finalmente o ponto 5 vai ser igual ao ponto 1, ou seja, o ponto 5, além de desativar a compensação da ferramenta e desencostar a ferramenta da periferia do círculo, ela também me proporciona uma comodidade para repetição. E quando a gente fala de ciclo de repetição, é bem importante que ela termine o ciclo no mesmo lugar que ela começou. Por quê? Porque aí fica fácil de eu fazer de novo, porque eu não tenho problema com posicionamento. Ela está bem posicionada, ela está no mesmo posicionamento inicial de sempre. Posicionou no início, fez um ciclo de trabalho e voltou para onde? Para o mesmo ponto onde eu estava no começo. Então é bem importante essa coisa de ciclo de repetição, né? Ciclo não é uma coisa que começa e termina, mas se você pensar, o pessoal fala da aliança lá, né? Que é um ciclo e tal, não sei o quê. Sei lá se foi um bom exemplo isso aí, mas a ideia é o quê? Você fez lá, fresamos o círculo e na hora de finalizar essa repetição, esse trecho que vai ser repetido, eu finalizei no ponto 5 e eu já de propósito eu coloquei o ponto 5 sendo igual ao ponto 1. Por quê? Porque ela, além de finalizar a minha primeira passada, ela já está posicionada no ponto 1 da segunda passada. Já terminou a segunda passada, vou começar a terceira passada. Ela já termina uma passada no ponto que ela começa a outra passada. Beleza? Então começa no ponto 1, ponto 2 vai em rampa, ponto 3 planifica o fundo e já compensa a lateral da fresa de topo, faz um círculo de 360 graus e desencosta. Beleza? Aprofunda, compensa, faz a volta e descompensa. Essa é a sequência. Vamos recapitular, recapitulando com outras figuras aqui, se caso alguém não entendeu. Vou ler um texto aqui explicativo. Ponto 1. Ferramenta se posiciona próximo à periferia do círculo em X, tudo para nossa direita. Em Y está no centro do círculo. Aqui nesse caso aqui vai ser Y0. Porque o zero peça está no centro do círculo, então Y0. E o X a gente vai depender do diâmetro do furo aí. Dá para ir mais, dá para ir menos, a depender do tamanho desse furo aí. Okay? Então esse é o ponto número 1, posicionando ali perto da periferia sem invadi-la. Okay? Ponto número 2, a ferramenta se desloca em X até a outra extremidade, simétrica, né? Com a extremidade que ela está, estou com a extremidade no X positivo, agora eu vou para a extremidade de X negativo e aprofunda em rampa simultaneamente, não é vai para lá e afunda. Afundar na vertical é a pior forma de afundar a fresa de topo no cheio, né, no material. Só se já tiver um furo ali, aí ok, aí a melhor forma é descer na vertical onde já está esvaziado, né, mas nunca no material cheio ali maciço. Realmente vai ser bem difícil para a ferramenta. Mas se for pouquinho, ela vai. Devagarzinho, em pouca quantidade, né? Meio milímetro ali, 1 milímetro, devagarzinho ela vai. E depois pode fazer. Já vi acontecer e deu certo também. Mas depende do material, da dureza, da ferramenta e etc. Então, ponto 2, ele só serviu para quê? Para eu fazer minha penetração da ferramenta, né? A profundidade de cada passada, o nosso AP. Né, que nesse caso aqui nós não estamos falando AP, estamos falando número de passadas, mas o próprio programa acaba calculando o AP, porque é necessário saber o quanto que eu estou afundando por passada. Né? Às vezes você que vai falar, às vezes o programa vai calcular, mas a gente vai precisar do tal do AP para cada passada. Né? E o ponto 3? O ponto 3, vamos ler, a ferramenta se desloca em X, passa pelo ponto inicial planificando o fundo. Então ela estava no ponto inicial, foi para o ponto 2 em rampa e voltou. Nessa que voltou, ela passa pelo ponto inicial, mas ela ultrapassa também. Ela não só passa e para, não, ela passa mesmo de ultrapassar o ponto número 1 e vai além do ponto número 1. Ela ativa também a compensação de raio e toca sua lateral no diâmetro do bolsão. Então a lateral da ferramenta aqui, ó. Não sei se dá para entender, mas esse desenho é uma fresa de topo, né, que vem de um simulador, então não é uma imagem 100% realista. Mas dá para ter uma boa ideia, né? O círculo ali de azul, o material em bruto é vermelho, onde ficou amarelo é onde já foi removido o material pela fresa de topo. Né? E esse cilindro aqui, pretinho, cinza e amarelo, simboliza ali uma fresa de topo, tá bom? Só para levar as pessoas para o entendimento. Fechou? Então ponto 1, posicionou, ponto 2, penetrou, ponto 3, planificou o fundo e compensou, ativou a compensação do raio da ferramenta, tocando já encostando no perfil circular, já encostou a periferia da fresa de topo, né, a lateral da nossa ferramenta. E o ponto 4, hein? Ponto 4, a ferramenta se desloca em movimento circular, ou seja, fazer um G3 ali, né, 360 graus, ó, realizando um círculo de 360 graus, um círculo completo. Veja como ficou tudo amarelo, né? Por que ficou tudo amarelo? Ela primeiro esvaziou o centro e depois ela fez o perímetro, fez o contorno. Se ela fosse mais de 50% que o diâmetro do bolsão, então imagine lá um círculo de 30 e uma fresa de topo de 16, por exemplo. Opa, 30 dividido por 2 daria 15 se eu tiver uma ferramenta de 16. Ela é maior do que 15, então eu não preciso esvaziar o centro. Só de eu fazer o perímetro, eu já estou esvaziando completamente o furo da peça.
tá bom? Mas isso é uma outra história para depois. Agora eu tenho uma fresa de 12 e um bolsão de 30. Portanto, eu preciso esvaziar o centro e depois fazer de fato o perímetro, que foi o ponto 4, né? Do ponto 3 para o ponto 4 fez o perímetro. E o ponto 5, veja, olha só de cima lá, um afastamento, dá para ver que afastou? Aqui também dá para ver, nessa vista. Desencostou do perímetro, né? Então desligamos a compensação de raio e levamos a ferramenta ao ponto inicial P1 para recomeçar o ciclo. Para que quando eu repetir isso, eu finalizei muito bem pensado, finalizei no ponto número 1. Fechou? Então essa é a nossa recapitulação da estratégia. Isso tudo foi só falando da estratégia. Vamos agora colocar em programação isso aí, né? Então temos aí as nossas 6 variáveis, que vai ficar assim, né? Vamos falar do Fanuc primeiro, ó. A letra O, tem lá o bolsão circular, né? O nome do programa. Então a variável 1 é 50, porque é o centro em X. A peça tem 100, qual é o centro? 50. Variável 2 é o centro em Y, é 60, qual é o centro de 60? É 30. Eu estou pedindo aqui a variável 3, uma profundidade de 8 milímetros e o número de passes, eu quero 8 passes. Se eu tenho 8 de profundidade total e quero 8 passadas, qual será o meu AP? 1 milímetro, né? Vai ser 8 passes de 1 milímetro. Então isso é uma característica que a gente pode usar, né? Em vez de falar o AP, falar o número de passes. Tá? Mas isso é de pessoa para pessoa, a gente já conversou, né? E as variáveis 5 e 6, olha, a variável 5 é o diâmetro da ferramenta. Por que eu tenho que ter o diâmetro da ferramenta? Porque nesse caso vão ter algumas coordenadas que eu não posso ultrapassar os limites. Então eu preciso conhecer o diâmetro da ferramenta para saber se ela cabe ou não cabe, né? Qual é o ponto mais para a extremidade do lado direito que eu posso ir? E qual é o ponto mais extremo para o lado esquerdo que eu posso ir? Não sei. Como é que eu vou saber? Preciso calcular, né? Então vai ter alguns cálculos aí no programa, um pouquinho mais avançados aí para nós. Então variável 5 é o diâmetro da ferramenta e variável 6 é o diâmetro do bolsão, por razões óbvias, né? Se eu vou construir um bolsão, eu preciso, no mínimo, saber o diâmetro do bolsão, certo? Esse programa também pode ser usado para furo. Se eu vou fresar um furo, eu preciso saber o diâmetro do furo, ok? Porque vai ser utilizado no programa. Tá aí as nossas 6 variáveis e vamos partir então para o nosso programa. Vamos lá! Tem ali uma imagenzinha e começa. Então, bolsão circular, tem lá as nossas 6 variáveis. E agora, o que a gente tem aqui? Ó? Cabeçalho de programação, com uma coisa nova ali. A maioria deve conhecer, mas se você não conhecer, vamos falar. Estou chamando a ferramenta número 1, tem o M6, RPM, Avanço, M3. Mas o que é isso aqui? Ó? Quem conhece isso aqui? Ó? Quem está nativo e trabalha bem com o comando Fanuc, com certeza saberá. Mas tem que explicar em respeito às pessoas que não sabem ou de repente tem alguma dúvida. O G52, ele transfere o ponto zero de lugar, ele muda a origem de lugar. É incrivelmente útil, principalmente quando a gente quer fazer um detalhe parametrizado, e aí eu preciso saber a localização, né? O centro desse furo, desse bolsão. Então eu vou deslocar o meu zero usando o G52, e o X eu tenho que falar qual é a coordenada do novo zero, né? E o Y também, qual é a coordenada do novo zero. É por isso que eu coloquei aqui variável 1, que é o centro em X, variável 2 é o centro em Y. Então, nesse momento, o meu zero, se eu posicionar lá G0, G54, X0, Y0, ela não vai mais para o vértice do retângulo, ela vai para o centro do furo. Beleza? O meu G52 me garante isso. O zero peça foi para o centro do círculo. Fechado? É para isso que serve o G52. O que mais agora aí? Coisas que eu vou precisar. Primeiro, coloquei lá a hashtag 10, a variável 10, porque se tiver que adicionar mais alguma coisa aqui, né, a gente tem uma margenzinha para adicionar outras coisas, e que eu estou calculando aqui o raio do bolsão. Então, em alguns momentos eu vou precisar do raio do bolsão, porque a origem não está no centro. Quando eu vou programar uma periferia, a periferia é do bolsão, eu preciso saber do raio. Vai ter um desenho já, que eu vou mostrar o raio do bolsão. Então a variável 10 vai representar o raio do bolsão. Eu preciso expressar o raio do bolsão? Não, eu só preciso expressar o diâmetro do bolsão. O meu próprio programa descobre sozinho. Como assim sozinho? Através desse cálculo que você colocou no programa. Então, hashtag 10 é igual a hashtag 6, a variável 6 sobre 2. Fim. Acabou, o programa já sabe o raio. Sempre que eu quiser utilizar o raio, eu vou usar o variável 10, parâmetro 10. Ele vai me dizer o raio da ferramenta, o raio do bolsão. É agora que vem o raio da ferramenta, já estou vendo o futuro. A variável 11 é a variável 5 sobre 2, que vai calcular o quê? O raio da ferramenta. Por quê? Olha lá, variável 5 é o diâmetro da ferramenta, se eu pegar o diâmetro sobre 2, eu tenho o raio da ferramenta. Então, eu quero saber raio do bolsão e raio da ferramenta. Quero saber os dois. Por quê? Para poder saber e calcular alguns posicionamentos sem ultrapassar o limite, sem matar a peça, né? Sem ultrapassar o círculo, sem cair a ferramenta fora do círculo. A ferramenta tem que caber sempre dentro do círculo. Beleza? Muito bem. O que mais? Variável 12, olha lá, variável 12 começa a complicar um pouquinho mais. O que a gente está fazendo aqui? Para eu achar esse ponto aqui, tá vendo a ferramenta como está nesse ponto?
Ele é o ponto 5, que é igual ao ponto 1. Como que é esse ponto? É o mais para a direita que eu posso chegar sem tocar, né? Também não quero que toque ainda, porque eu não compensei o raio da ferramenta. Nesse momento está descompensado. Eu estou trabalhando com a coordenada do centro da ferramenta ainda. Eu estou em G40, eu não liguei compensação ainda. Eu nem desci o eixo Z. Né? Tem muita máquina que não pode descer o eixo Z com G41 ativo. Né? Então a gente primeiro posiciona lá o eixo Z, depois ativa o G41, trabalha só em X e Y, depois desativa. Quando eu desativar, eu posso mexer o Z de novo. Né? Tem máquina antiga que dá uns erros. Eu já trabalhei em uma que pela madrugada, se você esquecesse mexer o Z, ela mexe os 3 eixos juntos, já deu uma colisão. Não conta pra ninguém, não. Mas eu já dei uma colisão na máquina por isso. Eu esqueci de dar o G40 e subir. Eu fui subir antes de dar o G40. E aí, pau, bateu lá, porque ela foi pro lado. Ela não só subiu, ela subiu indo pro lado. Não entendi nada. Mas quando eu fui estudar para ver o que tinha acontecido, é que aquele tipo de máquina não permitia o eixo Z movimentar com o G41 ativo, né? Mas boa parte das máquinas atuais já podem, tá? Mas o que a gente vai fazer? Em G40 a gente vai posicionar. E a hashtag 12, lá, a variável 12, ela vai calcular meu ponto 1. Que cálculo é esse? É um cálculo que vai me permitir chegar na ferramenta o máximo para a direita possível, sem extrapolar e sem tocar no limite. Não é no limite não, é 1 milímetro antes. Veja, eu tenho aqui o raio do bolsão, que é a variável 10, menos a variável 11, que é o raio da ferramenta, né? Menos 1, que é para ficar esse 1 milímetro aqui de espaço. Deixar somente 1 milímetro ali de espaçamento, que é a distância de segurança. Ok? Vamos ver na imagem aqui, ó. Essa imagem acho que explica um pouquinho melhor. Então imagina o furo lá visto de cima. Essa linha azul é o trajeto entre o ponto 1 e o ponto 2. Tá bom? É o trajeto. Então a variável 12 é isso aqui. Eu estou calculando a coordenada do centro da ferramenta sem usar G41, para que a ferramenta não ultrapasse os limites e ainda me deixe 1 milímetro aqui, ó. 1 milímetro de distância. Tá bom? Como é que eu calculo isso? Eu tenho lá a variável 10 aqui, ó. Que é essa? Essa é o raio do bolsão. Está aqui, ó. Raio do bolsão. Variável 10 está aqui. Variável 10, raio do bolsão, que é a variável 6 sobre 2. Variável 6 sobre 2 é o 30 sobre 2, que vai dar 15. Então a hashtag 10 aqui nesse caso seria 15. Se eu programasse x15, o centro da fresa viria aqui, né? Mas aí não posso, senão metade da fresa vai estar para fora, metade da fresa vai estar para dentro. Vou matar a peça, não posso penetrar desse jeito, né? Então eu faço aqui na variável 12, ó, a variável 10 menos a variável 11, que é o raio da ferramenta. Opa, se eu tivesse só isso, variável 10 menos variável 11, então eu pego a variável 10 e olha aqui, ó, quem é a variável 11? Né? É o raio da ferramenta. Ou seja, eu teria aqui variável 10 menos a variável 11, eu já teria uma condição em que o raio da ferramenta ficaria, a periferia, né, da ferramenta já ficaria ali dentro, totalmente dentro, né, mas estaria encostando no limite. Então eu coloquei esse menos 1 aqui, ó. Então é o raio do bolsão menos o raio da ferramenta menos 1 milímetro para eu chegar nessa variável 12 aqui. Ok? Então todo e qualquer círculo que você botar e toda e qualquer ferramenta de qualquer diâmetro, ela vai calcular o máximo que ela pode ir, deixando 1 milímetro ali de segurança. Fechou? E veja bem, se o ponto 0 está no centro do círculo, se eu tenho variável 12 positiva, eu também vou ter a variável 12 negativa, ou seja, lembra do ponto 2? O ponto 1 eu acabei de calcular o ponto 1, e qual é o ponto 2? É o espelho dele, é ele negativo. Então se o ponto 1 é variável 12 positiva, o ponto 2 é variável 12 negativa. Tá bom? Ou seja, esse trajeto da linha azul, ela tem 2 vezes a variável 12. É o dobro da variável 12, porque é variável 12 para um lado, variável 12 para o outro. E aí, a gente tem a distância entre o P1 e o P2, 2 vezes a variável 12. Beleza? Sabendo que vai ficar seguro do outro lado também, porque o círculo é simétrico. Então tudo que eu calculei de um lado seguro, do outro lado também estará seguro com a variável 12. Beleza? Então vamos lá. Posicionando no ponto 1 a G0 e G54, ela nem tinha se posicionado ainda. Ela nem ligou o G0 ainda, nem ligou o G54. Ela está ainda lá no ponto de troca. Trocou, ligou a RPM, deslocou o centro, mas isso não traz nenhuma mudança física, a máquina não se movimenta, é tudo eletrônico essa transferência de origem aqui do G52. Variável 10 é cálculo, 11 é cálculo, 12 é cálculo. Nada gerou movimento na máquina ainda, a máquina nem se mexeu. O primeiro movimento aqui, ó, G0, G54, X, variável 12, Y0. Esse é o ponto 1. Tá? Que a gente acabou de calcular aqui, variável 12, Y0, posicionou ela no ponto 1. E agora, toda a burocracia aqui do eixo Z, né, o G43, ativa a altura, ativa o diâmetro, um Z2 para chegar perto e um G1 para tocar, porque agora pode haver toque mesmo, né? Dependendo do preset ali, ela vai descendo e às vezes toca, às vezes não toca, dependendo de alguns centésimos que a ferramenta pode ter ficado um pouco abaixo ou acima. Tem muita gente que usa aquele papelzinho, né? O papelzinho tem 1/10 de espessura, muitas vezes não há toque, mas às vezes a gente vê que ela desceu e tirou um pouquinho ali.
né? Aí depende do preset, de como foi feito. Tá? Mas em teoria, ela vai só realmente nivelar a ferramenta com a face da peça. Por isso botei em G1 e nunca faça em G0, não recomendo. Porque se tiver qualquer centésimo ou um décimo ali, 5 centésimos, já é possível estragar ou quebrar a ferramenta se ela vem em G0, dependendo da dureza do material. Não recomendo G0 aqui, tá? Então botei G1 para ela, mais técnico, esse toque. Inclusive talvez seja até mais caprichoso descer devagar nesse primeiro momento, né? Não descer no 1000 que vai ser o avanço de fresagem. É muito comum a gente ter um avanço para fresagem lateral e um outro avanço para descer na vertical. Né? É bem tradicional isso também. Mas aí é o jeito de cada um, tá bom? Não vou ficar aqui fazendo porque vai contrariar uns e vai agradar outros. Algumas coisas eu vou fazer aqui de um jeito meio aleatório e vocês dão a cara de vocês depois, tá bom? Não preciso usar o programa exatamente como ele está aqui. O que mais que a gente vai precisar lá? Variável 13. Variável 13 vai contar passes. Opa, preciso contar os passes. Isso não muda, né? Isso continua e vai nos acompanhar provavelmente por todos os programas que a gente fizer. Vou precisar contar os passes. O que mais? Olha lá. Aqui eu vou ter um G91 para o X, para ele ir lá para o ponto 2. Como é que eu vou para o ponto 2? E por que eu estou G91 aqui? Porque lembra que eu vou fresar em rampa, que vai ser simultâneo o X e o Z juntos, né? E o Z é quem precisa do G91. O X não precisaria desse G91. O X não tem nada a ver. O X poderia ir em G90 mesmo. Falaríamos lá X menos hashtag 12 e tá tudo certo. Mas por causa do Z, que tem que penetrar um AP incremental, então acabei fazendo o X incremental também. E como eu estou incremental, eu boto o 12 vezes 2, porque eu vou caminhar o dobro da distância da variável 12, tá bom? Então X menos, porque é para a esquerda que eu quero ir, o dobro da variável 12, porque eu estou na 12 positiva, eu quero ir para 12 negativa, então é 12 vezes 2, fechou? E aí eu coloco aqui também ó, o eixo Z. Então o eixo Z botei menos, que eu quero que ela penetre, é menos, né? E agora eu não precisei calcular o AP, né? Já é uma outra abordagem, já é uma outra técnica. Lembra que antigamente a gente colocou lá, umas aulas para trás, a gente colocou aqui uma variável só para descobrir o AP, e depois vinha aqui e colocava o número da variável. Né? Agora não, para que eu vou ter uma variável a mais aqui? Eu não preciso, eu posso na própria coordenada de Z abrir um colchete e fazer um cálculo. Então olha só, cálculo na coordenada de X, não preciso criar uma variável para descobrir quem é o dobro da variável 12. Não, eu posso dentro da cota mesmo, né? Dentro da cota não, dentro da coordenada de x eu posso fazer uma conta matemática, uma operação matemática de vezes, de multiplicação. E eu poderia fazer 12 mais 12, também daria o dobro, né? Ela mais ela mesma é o dobro. Ela vezes 2 é o dobro. Do mesmo jeito, minha máquina não faz vezes e agora faz ela mais ela, dá o dobro também. Beleza? Quem mais? Do Z aqui, eu estava no Z. Então eu também posso fazer uma operação aritmética aqui, uma conta, né? Variável 3 dividido pela variável 4. Então a variável 3 é a profundidade final, dividido pelo número de passadas, eu vou ter o meu AP, é o famoso AP. Fechou? E importantérrimo, importantíssimo, importantaço, é o G90. E não esquece, pela madrugada, pelo amor de Deus, não esquece esse G90 aí. Confesso que também já esqueci. A gente faz muito, quem faz muito acaba tendo mais chance de erro, né? Estatística aumenta, que você faz muito programa, não vai acertar tudo, né? Eu não tenho essa prepotência de falar que eu vou acertar tudo sempre, de jeito nenhum. Com o tempo a gente vai errando menos, né? Natural. Mas é humano. Humano não tem jeito. Vai errar sempre, né? Não é tão frequente, nem pode ser muito frequente, mas de vez em quando acontece. E isso é mais uma grande vantagem da programação parametrizada. Uma vez que foi implantado e está certo, já está certo. Não tem colisão, não tem trombada de ferramenta, né? Não vai ter acidente. Só basta você alterar o dimensional da peça. Tá bom? Claro, se você errar alguma coisinha ali, pode ter problema. Não é imune 100% a problema, mas reduz muito as chances de erro, né? Botou o G90? Não esquece do G90. E aí eu começo a programar mesmo. Então em G41 a gente vai ter lá a compensação de raio, vamos pensar no ponto 3. Lembra do ponto 3? Ele passa pelo ponto 1 e chega lá no raio do bolsão. Quem é o raio do bolsão? Variável 10. Então a periferia da ferramenta foi até o raio do bolsão. O que mais? Ponto 4 é igual ao ponto 3, só que ele vai fazer 360 graus de movimento. Se é o mesmo ponto, eu não preciso colocar X nem Y aqui. Tem gente que gosta de pôr e pode pôr, não há problema nenhum. Eu particularmente prefiro botar só o IJ. Por que eu boto o IJ e só? Porque X e Y é o mesmo. E ela funciona muito bem. O I é a distância do ponto inicial ao centro. Então vai ser um negativo aqui, né? Porque a gente foi para a direita. Então menos variável 10 é o I. E o J é 0, porque eu estou em Y0. E aí ela faz 360 graus de movimento, assim. Ela saiu daqui, fez a volta toda e parou aqui. Ó. Beleza? Uma volta só, né? Fiz dois com o mouse aqui, mas ele está aqui, ele vai fazer a volta toda e parar aqui. Fechou? O que mais? Se ela já terminou a volta, já posso finalizar. Desencostei a ferramenta com G1, G40, X variável 12, que é esse ponto aqui exatamente, ela desencosta dali. Tá?
Eu estava com a compensação ativa na hashtag 10, encostada. Fez a volta e agora ela descompensou, se afastando para uma condição segura. E agora deu um passe, não deu um passe? Se eu dei um passe, eu preciso de quem? O contador de passes, ele era zero lá, ó. Hashtag 3 estava zero, agora a hashtag 3 recebe um novo valor, uma atualização, né, que é igual a ele mesmo, o valor que ele tinha antes, mais um, porque eu dei um passe. Se eu estou contando o número de passes, então aqui eu vou adicionar um número 1, porque cada um passe sempre será um passe, outro passe, outro passe, outro passe. Beleza? E o nosso if, nosso querido if, se a variável 13 for menor do que a variável 4, que a variável 4 controla o número de passes, né? Então volta lá para a linha 50. Cadê a linha 50? Está ali, olha lá, de rosinha lá. N50 está aqui, ó. Cuidado para não englobar e envolver o zeramento do contador, hein? Não pode. Esse trecho de repetição não pode incluir o zeramento. O zeramento tem que estar fora do trecho. Que ele só zerou quando ele estava em Z0. Depois que não estou mais em Z0, ele jamais pode valer zero de novo. Fechou? E ela vai fazendo aquele looping que a gente já explicou até chegar na variável 4, que são 8 passes. Realizou os 8 passes, Fanuc pronto. Como é que ficou a finalização? Um único detalhe extra aqui, né? Subiu em Z, em vez de encerrar, eu devolvi o ponto zero onde ele era antes. Então o G52, da mesma forma que eu faço esse deslocamento, aqui eu consigo desfazer. Porque se eu tenho algum outro trecho de programa, algum outro programa que vai rodar na sequência, é muito bom, é preventivo, né? Tinha uma outra palavra aqui, esqueci. Você pode ser, é preventivo mesmo, tem uma outra palavra, mas escapuliu aqui. Você, por prevenção, você vai lá e devolve o ponto zero lá, beleza? Tá feito Fanuc, comando Siemens é igual, só que diferente. Então tem lá o bolsão, as 6 variáveis, né? Em vez do G52 aqui do Fanuc, o Siemens é trans, mas funciona da mesma forma, porque é a transferência de origem. Tá? O R10, R11 e R12 são para cálculos, os mesmos cálculos, tudo igual. O bolsão dividido por 2 é o raio do bolsão, a ferramenta dividido por 2 é o raio da ferramenta. O R12 lá, o raio do bolsão menos o raio da ferramenta menos 1 é o cálculo daquela posição de segurança. Né? Então me posiciono, vai lá, encosto a ferramenta, zero contador de passes. Tenho ali o G91 com aquele X e o Z, né, já com as contas. Aqui eu também posso abordar contas dentro da própria coordenada. Né, não preciso fazer uma variável extra para fazer essa conta e jogar aqui o resultado da conta. Ela mesmo calcula na hora. O G90 não posso esquecer. Aí o perfil, que é o G41, encosta na peça, o G3 faz o arco e o G40 desencosta da peça. Encerrou o primeiro passe. Aí eu tenho uma atualização do contador de peças, né? Contador de peças, não contador de passes. Então R13 é igual ao valor que ele tinha mais um. E o se, o if, variável 13 for menor do que R4, faz o quê? Go to back, né? Vai para trás até o início. Beleza? E aí, enfim, fechou aí, subiu. O trans desfaz, né? O trans sem valor nenhum desfaz esse trans com valores. Então a origem volta para onde estava e o M30 encerrou. Beleza? Vamos lá ver no simulador se vai dar bom isso aqui. Então estamos aqui com o programinha, né, do jeitinho que ele estava lá, adicionando somente isso aqui. Vocês conhecem essa função workpiece? É para determinar aqui o tamanho do blank. Por quê? Para simular, só por uma questão virtual mesmo. Você não tem interferência nenhuma na programação real da máquina, né, na vivência real do programa. É somente para que a simulação possa mostrar o bloco em um tamanho adequado aqui na simulação, para que o virtual seja o mais próximo possível do real. Né? E aí vamos lá. Já está aqui, ó, R1, centro do bolsão em X, R2, centro do bolsão em Y, R3, profundidade final, R4, número de passes, R5, diâmetro da ferramenta e R6, diâmetro do bolsão. Vamos ver o que vai acontecer? Bora simular. E lá está. Então vem a ferramenta, fez o esvaziamento central e faz o contorno. Esvaziamento central e faz o contorno. Né? Ponto 1, 2, 3, 4 e 5 para desafastar. É isso? E aqui ele vai indo até o Z-8 e finaliza. Tá? Vamos fazer de novo, visto de cima agora. Simular novamente. Então a fresa foi lá, fez o esvaziamento central e depois faz o contorno total. Veja que é necessário, né, fazer o esvaziamento central para que a ferramenta consiga fazer um esvaziamento total. Se eu passar só pela periferia, só pelo contorno, vai sobrar uma ilha, vai sobrar um material no meio. Tá? Então por isso, por essa razão que a gente faz essa entrada no centro ali para tirar, ok? Vamos mudar aqui, vamos. Como é que a gente pode fazer aqui, sei lá, X20, 320 não, cara. Um bolsão de 20, uma profundidade de 5 e um número de passadas de 10. Quero 10 passadas para uma profundidade de 5. Quanto vai tirar por passada? Vai calculando aí. É a profundidade final dividido pelo número de passes, né? A mesma ferramenta agora fazendo um bolsão de 20. Vamos ver como é que vai ser? Bora lá. Olha lá.
lá vem a ferramentinha, afunda primeiro, veja que o círculo diminuiu de tamanho, né? E a profundidade aqui é o -2, -2,5, -3, -3,5, -4, -4,5, tinha que parar no 5, né? -5 parou. E é isso aí. Perfeito. Então está respeitando lá o diâmetro, está respeitando a ferramenta, o número de passadas, a profundidade final e as coordenadas do centro do círculo. Beleza? O que mais? Tem uma curiosidade aqui. Será que essa fresa de 12 esvazia totalmente todos os tamanhos? Não, a gente tem algumas limitações aqui. Essa estratégia ainda está um pouco simplificada por estarmos no começo da nossa jornada, tá bom? Mas, por exemplo, se ela passa, né? Vou até mostrar aqui, ó, novamente. Se ela passa um esvaziamento central, aí passa uma vez em cima, uma vez embaixo, ó, ela faz o esvaziamento central, passa uma vez em cima, vou mostrar com o mouse. Faz o centro, faz em cima e faz embaixo. O centro, em cima e embaixo. Centro, em cima e embaixo. Então, centro, em cima e embaixo. Centro, em cima e embaixo. Centro, em cima e embaixo. Qual que é a limitação? 3 vezes o diâmetro da ferramenta. É o máximo de bolsão que essa ferramenta consegue fazer, esvaziando por completo, né? Se eu botar aqui, por exemplo, minha fresa de quanto? De 12. Se eu botar 36, vai ser o meu limite para fresar e ter o meu esvaziamento completo, sem deixar nada. Veja, esvaziamento central primeiro, depois ela passa em cima, passa embaixo, e no limite do limite ali ela consegue remover tudo. Tá? Saiu tudo. Beleza, está aprovado aí, está tranquilo. Ah, vai dar uma rebarbinha? Talvez, porque está muito no limite ali. Né? Mas fez, esvaziou por completo. Então esse é o limite, 3 vezes a ferramenta, 3 vezes o diâmetro da ferramenta. Certo? Se eu tiver lá um valor maior que 36 aqui, por exemplo, vou querer 50. 50 de bolsão, não é recomendado eu usar esse mesmo programa com uma ferramenta de 12. Aí o que eu posso fazer? Jogo fora do programa? Mete o pau no cacalano? Faz aí, fala mal dele, né? Não. Troca de ferramenta, põe uma fresa aí de 16, põe uma fresa aí de 20, né? Vai aumentando a ferramenta até que você consiga o seu objetivo. Veja, aqui vou mostrar um caso de insucesso, né? Uma infelicidade, uma limitação que olha só o que vai acontecer. Ela esvaziou o meio, e depois passou em cima, passou embaixo e olha a caçarola, olha a caca que deu aí, né? Ah, mas já vai estar furado. Opa, então é outro papo. Aí não vai nem usar esse programa com esvaziamento central. A gente vai fazer um outro programa que não tem esvaziamento central, que só faz a periferia mesmo, para materiais que já estão furados ou para ferramentas que são maiores que 50% do valor. Certo? Então, nesse caso aqui, você teria que usar uma ferramenta maior para poder usar esse programa. Ou mudar para outro programa e fazer mais passadas, né? Mais estratégias de remoção aí, né? Ah, mas eu não tenho, não sei, é outra pessoa que fez e tal, o que eu posso fazer? Eu não vou fazer com 50. Pensa comigo. Poxa, por que eu não faço primeiro um de 30, roda o programa com 30, sim ou não? Pensa comigo. Ah, esse programa não serve para nada, que droga de curso que esse cacalano deu, meu Deus do céu, e agora eu preciso fazer com 50. Roda essa poxa desse mesmo programa com 30. Que ela vai fazer o quê? Um esvaziamento central. Fim. Está feito o esvaziamento. Nossa, mas meu programa não tinha esvaziamento. O esvaziamento é o todo. Né? Você pode utilizar o programa todo para um desbaste. Desbastou com 30, agora sua peça não está mais com material ali. Agora você pode ir lá e botar 50 aqui, ó, e roda o programa uma segunda vez. Né? Porque agora já está esvaziado ali com 30. E agora essa ferramenta suporta, agora essa ferramenta pode fazer um bolsão de 50. Tá bom? Então são ali maneiras de trabalhar. Tudo vai do seu jeito, do seu gosto, né? Às vezes você tem mais de um programa para fazer cavidade circular. Desbaste tipo A, desbaste tipo B, desbaste tipo C, que tem 2, 3 tipos de forma de fazer um esvaziamento central. Às vezes você só tem ferramenta pequena e quer que ela fique passeando ali, então pode fazer um programa para ela ficar passeando ali, para esvaziar mesmo. Beleza? Fechamos aqui então, funciona, está liberado. Então bora voltar lá para a apresentação, que tem mais uns comentários. Então, o que é que a gente finaliza aqui falando? Né? Deu certo, colocamos esse texto lá no simulador, funcionou, alteramos, viram que bastante coisinha para discutir, né? Mas agora um desafio para você, né? Para que na próxima aula a gente não fique só ouvindo, só assistindo, mais um apelo meu para sua própria evolução, para o seu próprio bem, para o seu aprendizado, você ir além de me ouvir, ir além de me ver, né? Você fazer, botar em prática o que você está aprendendo aqui. Né? Qual que é o desafio? Pensa um pouquinho, porque as limitações dessa estratégia, ela só faz um bolsão que tenha no máximo 3 vezes o diâmetro da ferramenta. É uma limitação dela. Se eu precisar fazer algo mais de 3 vezes a ferramenta, já vai sobrar coisa, ou então vou ter que rodar o programa 2 vezes, uma para esvaziar e outra para finalizar. Né? Isso vai dar tempo de vazio, de ferramenta no vazio, isso perde, né, eficiência, produtividade, etc. e tal. Então,
que a gente pode fazer aí? Mas a conclusão aqui, né, que o diâmetro da ferramenta deve ser no mínimo 1/3 do bolsão. Isso é a mesma informação, né? Bolsão no máximo 3 vezes, então a conclusão é que o diâmetro da ferramenta deve ser no mínimo 1/3 do bolsão, ok? Se o diâmetro da ferramenta for maior que 50% do bolsão, então a gente pode fazer direto o contorno do círculo. É só contornar, porque como a fresa é maior que a metade, enquanto uma periferia está na periferia do furo, a outra periferia da fresa está além do centro. Né? Então, se for igual, exatamente igual a 50%, também dá. Ela também fica ali exatamente no centro e faz um esvaziamento total. Beleza? Então, antes de assistir a próxima aula, é o meu desafio. Antes de ver a próxima aula, não dá play na próxima ainda. Para um pouquinho, pensa numa estratégia de usinagem em que o bolsão circular, pensa numa estratégia de usinagem de um bolsão circular, onde a ferramenta tenha mais que 50% do bolsão, certo? Veja a imagem aqui, ó. Então, imagine que vai ser o mesmo bolsão de 30, só que eu vou usar uma fresa de 16. Olha só o círculo azul. O círculo azul representa a ferramenta e o círculo verde representa o bolsão. Então eu preciso fazer algum movimento de esvaziamento central. Será que eu preciso passar em X? Será que agora eu passo em Y? Né? Será que eu posso só contornar direto? Né? Sem querer dar spoiler? Né? Será que eu posso só fazer o perfil? Pensa em alguma forma e como isso vai ficar no programa. Né? Como é que isso vai ser? O que eu tenho que mudar lá naquelas coordenadas? Olha o que você já escreveu, ou reescreva esse programa. Né? Pausa o vídeo, volta ao vídeo, ouve de novo, reflete algumas coisas, assista 2 vezes a mesma aula. Né? Vai caminhando com fone, vendo alguma coisa, vai no ônibus, escutando, às vezes no carro mesmo, bota no Bluetooth lá, não precisa ficar assistindo porque está dirigindo, mas vai ouvindo. Né? Isso tudo são exercícios pedagógicos. O que é isso aí, pedagógicos? Exercícios que vão conseguir auxiliar e potencializar o seu aprendizado. Tá bom? Não só o seu, o meu, o nosso, de todo mundo que faz, que age, que não fica só ouvindo e vendo. Pessoa que tem ação, atitude, né? e usa os recursos que tem. Estou no trânsito, estou escutando. Estou no ônibus, estou assistindo. Estou com fone, estou fazendo caminhada, estou escutando. Então você consegue reforçar isso. E escrever. Escrever no papel, escrever na máquina, escrever no celular. É bem importante, tá bom? Então lá, escreva a sua ideia e acompanhe a próxima aula em posse de suas anotações, para comparar suas ideias com as minhas. Tá bom? Vai ficar igual? Talvez não. Né? E talvez a sua seja até melhor do que a minha. Ou não. De repente fala, pô, gostei mais da do professor, vou fazer que nem ele. Pode fazer. Ah, não gostei mais da minha. Então faça do seu jeito. Não faça igual a mim só porque eu estou dizendo, não. Faça do seu jeito e vê se dá certo, se te atende, se é seguro, né? se não tem problemas de quebra de ferramenta, de velocidades altas, de alguma outra coisa que possa gerar colisão. Né? E confirma, simule, aprove, né? Valide antes de colocar qualquer material importante aí. Beleza? Beijo. Ficou tudo escuro aí, meu. Até a próxima. Tchau.